Pessoal, boa tarde. A gente tem aproximadamente 22 dias para estar terminando o verão, mas devido à quantidade de chuvas presente, à umidade presente no solo, podemos dizer que estamos em período de águas. É um período que a gente tem clima favorável, temperatura, umidade, disponibilidade de radiação solar, tudo ao favor da pecuária. Porque a gente tem alto rebrote das forrageiras, boa disponibilidade, alto valor nutritivo. Porém, a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer de suplementar os animais. Mesmo dizendo que o alimento, né, que a forrageira tem alto valor nutritivo, ela tem um leve desbalanceamento, onde a gente tem que entrar para corrigir. Totalmente diferente no período de seca, onde a gente tem que entrar corrigindo grande parte da deficiência de proteína para poder fazer funcionar a digestibilidade dentro do rumen, para poder uma melhor absorção e tudo mais. Agora não, agora a gente está querendo potencializar os ganhos desse alto valor nutritivo. A gente quer ter maior aproveitamento da energia latente presente na forrageira. Então, a gente tem tudo ao nosso favor em questão do clima, a gente tem uma forrageira de alto valor nutritivo. Suplementar agora é como se dizer de empurrar um carro ladeira abaixo, né? É mais fácil. E aqui na nossa região tropical, Brasil, Bolívia, a gente tem quase bem definido 6 meses de água e 6 meses de seca. O que a gente faz nesses 6 meses vai ser refletido no próximo 6 meses, né? Do que vai acontecer na vida desse animal daqui para frente. E como eu disse, a gente tem tudo favorável para fazer acontecer. Então eu estou gravando esse vídeo aqui porque tem 4 coisas muito importantes que devem ser observadas antes da gente poder indicar uma suplementação, ou na nossa fazenda, ou para os clientes que a gente atende. Primeiro ponto, identificar qual a quantidade de forrageira presente na nossa área. Por quê? Eu disse que realmente no período de águas tem grande disponibilidade de forragem, porém são nas fazendas, né, nas pecuárias, que antes do período de águas entrou com fazer a amostragem de solo, fez a análise, corrigiu o que faltava, aí sim você vai ter alta disponibilidade de solo. Porém, se é uma área degradada, de um solo pisado, de uma gramínea rebaixada, com pequenas plantas por área, vai chover, o que vai acontecer? Vai ser um campo de futebol verde, mas não vai ter muita quantidade de forragem, né? Não vai ter alimento ali para os animais. Mas se for uma propriedade que andou certinho, vai entender. O tema é, para sair desse problema, fazer a amostragem de forragem. Você faz a amostragem de matéria. Eu vou postar um vídeo um pouco para frente, na prática de como se faz isso, e demonstrar os cálculos, tudo para você poder entender e saber a quantidade de lotação, né? Quantos animais você vai poder trabalhar nessa área sua. Então, o primeiro ponto é entender o que eu tenho de alimento, para aí sim indicar um suplemento, beleza? O segundo ponto, identificar qual que é a categoria que você trabalha e qual que é o objetivo para essa categoria. Vamos lá, vacas de cria. Essas vacas de cria, possivelmente nesse período agora de fevereiro, elas estão saindo da estação de monta. Então a gente tem que proporcionar para elas uma mantença aí até a estação de parição, certo? E aí depois fazer a suplementação para esse ponto. Mas a gente aqui está falando sobre suplementação até o período de final das águas. Se é uma recria de macho, qual que é o objetivo dessa recria? Quantos quilos que eles estão pesando hoje? E eu quero entregar ele no final das águas com quantos quilos? Né? Qual que é o objetivo? Então você faz essa conta, divide pela quantidade de dias, vê o GMD, né, o ganho médio diário que ele necessita, e daí a gente vai estar indicando uma suplementação. É recria de fêmeas, novamente, ver qual que é o objetivo dessas fêmeas. Essas novilhas, elas vão para a estação de monta no final do ano? Então vamos pegar o GMD que ela necessita e trabalhar a suplementação. Ou ela vai ser abatida logo, né? Resumindo, ver qual que é o ganho que a gente precisa no final das águas,
menos o que a gente tem hoje, e aí a gente vai definir a suplementação para isso acontecer. Terceiro ponto, essa propriedade, ela tem logística para atender às exigências desse nível de suplementação? Se é uma suplementação que tem que colocar o suplemento no comedeiro todos os dias, aí você se pergunta, tem gente para ir lá colocar isso todos os dias? Certo? Em questão de estrutura, se é uma suplementação proteica, porque a gente tem o proteinado de águas, né? Eu vou postar posteriormente um vídeo de suplementação, aprofundando em cada suplemento e tal. Mas o que eu digo é, se for uma suplementação mineral, uma suplementação proteica, tem cobertura esses comedeiros? Né? Ou então, a menos, esse comedeiro é furado. Se não é, vai lá e fura. Para poder escoar a água e tal. É uma suplementação em questão de estrutura. Tem área de comedeiro para chegada desses animais, para que todos possam consumir ao mesmo tempo, se for uma suplementação mais intensiva. Então, são coisas que a gente tem que se atentar, né, em termos de logística, em termos de estrutura, para poder atender às exigências dessa suplementação e a gente poder alcançar o maior ganho possível, né, vindo da forrageira e do suplemento. Falando ainda em estrutura, água. Tem estrutura de bebedeiro para esses animais para atender essa exigência de consumo de água? E vamos falar também no próximo vídeo, que vai ser níveis de suplementação, distância do bebedeiro ao comedeiro, né, para que os animais não sujem muito a água, certo? E o quarto ponto, que é para mim um dos mais importantes, é se a propriedade tem caixa para poder atender o fluxo, né, financeiro, né, se ela tem recursos para poder pagar essa suplementação até o final. Porque o que a gente não pode fazer é começar uma suplementação, ficar cara e paralisar ela ali. Né? Ela tem que ser concluída. Então a gente tem que fazer uma análise financeira, uma análise de estruturas e logística e gestão de pessoas. Vai ter que treinar essas pessoas também para poder atender essa suplementação. Qual que é a nossa categoria e se a gente tem o principal, que é o alimento, né? Que seria a forrageira. Daí, então, a gente vai identificar um nível de suplementação para poder indicar para os nossos clientes ou executar na nossa fazenda. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, pode estar perguntando que a gente vai estar respondendo. E um grande abraço.